Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje de uma coisa nova em matemática. Vamos falar de poliedros e não poliedros. Prestem bastante atenção nas figuras, nas definições, para que vocês consigam colocar as diferenças entre uma figura geométrica sólida, que é um poliedro, e uma que não é um poliedro. Então, vamos lá. Poliedro é um sólido geométrico que tem todas as superfícies planas. São as pirâmides, os prismas e outros. Olhem bem essas figuras geométricas sólidas que eu coloquei aí para vocês. Essas daí são poliedros. Observem bem os elementos de um poliedro. Um poliedro ele tem vértices, arestas e faces, que são as bases e faces laterais. Os não poliedros são sólidos geométricos que têm pelo menos uma superfície curva arredondada, como por exemplo o cone, o cilindro, a esfera e outros. Então essa é uma diferença básica entre um poliedro e um não poliedro. O poliedro, ele tem a superfície plana e o não poliedro tem a superfície curva arredondada, pelo menos uma de suas superfícies. Vejam aí os elementos de não poliedros. Um poliedro, não poliedro, ele pode ser constituído apenas por uma superfície curva, como por exemplo a esfera. Ela não tem aresta, ela não tem vértice, ela tem apenas uma superfície curva. Ou pode também apresentar superfícies planas. Depende do não poliedro, poderá ter bases e vértices. Então, de acordo com o poliedro, por exemplo, observem ali o cilindro, Ele tem uma base plana e ele tem uma superfície lateral arredondada. Também temos ali o cone, ele tem uma base plana, uma superfície lateral arredondada e possui uma vértice. Observem bem essas figuras aí, diferenciando cada um. Então, os poliedros têm a base plana. Os não poliedros têm os corpos redondos, Então, eles apresentam aí um arredondamento. Mas o que são faces, arestas e vértices de um poliedro? Imagine um dado. Cada quantidade representada no dado está em um lado desse objeto. Cada lado do dado é chamado de face. Assim, podemos dizer que o dado possui 6 faces. A face é um dos elementos de qualquer poliedro. Os demais elementos são arestas e vértices. Vamos compreender o que são esses outros dois elementos? Arestas são linhas resultantes do encontro de duas faces, ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha e essa linha é chamada de aresta. O cubo, como nós vemos aí, possui 12 arestas. Vértices são os pontos de encontro das arestas, ou seja, arestas de um poliedro se encontram em um ponto e esse ponto é o vértice do poliedro. Observem ali aqueles pontinhos vermelhos, É o que nós conseguimos enxergar na face frontal, naquilo que a gente vê de frente o nosso cubo. Mas ele apresenta mais vértices. Olhem atrás, dessa figura. Então, a gente consegue enxergar mais pontos, que é o ponto de encontro das arestas, que são chamados de vértice. Nessa figura, a gente pode observar esse cubo, ele possui 8 vértices. Então, a gente pode fazer uma pequena tabela com os elementos do cubo. A gente diz que o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Agora é com você.
Você já sabe a diferença, né, entre poliedro e não poliedro, faces, arestas e vértices. É hora de colocar em prática o que aprendeu. Eu coloquei aqui para vocês um pequeno exemplo, né, dessas figuras e lá no livro de vocês trabalharemos juntos esses exercícios de fixação e de aprendizagem. Espero vocês na nossa aula em tempo real, para que a gente consiga fazer juntos esses exercícios sem deixar dúvida nenhuma. Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho.